Amém, amém. Glória ao nosso Deus. Amém. Vem aqui, pastor Elilde. Aqui. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Então, é noite de você receber. Pastor Elilde tem ministrado aos domingos. Este tempo de batalha espiritual. Famílias, amém? Famílias batalhando. No que diz respeito às coisas espirituais. Então, vamos receber da palavra do Senhor, amém? É a quarta ministração? É a quarta ministração, o quarto domingo neste assunto. E a palavra de Deus, ela é boa, eficaz, perfeita. É ela que nos abençoa. Amém? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós separamos, Pai, depois de desses momentos de adoração, em que nós oferecemos a Ti, Senhor Jesus, o nosso louvor, a nossa devoção. Pai, é momento, Senhor Jesus, de recebermos da Tua boa palavra, porque sabemos que é ela que nos sustenta, é o que o Senhor diz, é o que saiu dos Teus lábios, são as promessas, é o favor que nos sustenta no dia mau, Pai. E nós, nesta noite, queremos receber da autoridade que há na Tua palavra, Pai, para vivermos o melhor de Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Então, estamos na campanha Blindagem Espiritual na Família, como blindar a sua família num mundo caótico, num mundo e numa sociedade onde o maligno ele está de todas as formas tentando destruir as famílias de várias maneiras. Nós estamos nessa campanha de 7 domingos, blindagem espiritual da família. E hoje nós estamos no tema número 4, e hoje eu quero falar a libertação dos ídolos familiares. Marcos capítulo 5 é um texto conhecido, do versículo 15 ao versículo 20. É o episódio daquele homem endemoniado gadareno, e hoje eu quero mostrar para os irmãos, eu quero ministrar sobre o que atraiu os demônios para a vida daquele moço, ao ponto de desenvolver nele uma doença mental, e ele ficou louco, e foi necessária uma intervenção direto de Jesus na vida dele com poder para libertá-lo. Marcos capítulo 5, versículo 15 a 20, diz assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Lembra que ele ficava acorrentado, nu, porque ele rasgava as roupas, não é? Um louco nos cemitérios, no cemitério daquela cidade. E agora esse homem está assentado, vestido em perfeito juízo. O texto diz que eles temeram. As pessoas que presenciaram temeram aquilo que estava acontecendo. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado. E acerca dos porcos, então, não foi toda a cidade de Gadara que presenciou a libertação daquele homem e o milagre e a cura. Porque ele, de um homem louco, virou um homem sadio na mente, um homem que conseguiu pôr roupas e o seu juízo voltou ao normal. Nem todas as pessoas presenciaram aquilo. Porém,
Os que presenciaram explicaram para os outros que não tinham visto porque o que havia acontecido na vida daquele homem. Versículo 17. Agora preste atenção qual foi a reação das pessoas da cidade. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. As pessoas daquela cidade começaram a rogar a Jesus que saísse do meio deles. Com todo aquele milagre que tinha acontecido, toda aquela libertação, a transformação na vida daquele homem, eles pediram que Jesus saísse deles, dali do meio. E aquele homem já liberto, já com seu juízo normal e vestido, ele também entrou no barco, porque Jesus ia deixar aquele lugar. Ele também entrou no barco para ir junto com Jesus. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele, isto é, o gadareno, foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilharam. Os que se maravilharam do testemunho dele não foram os habitantes da cidade de Gadara. Foram os habitantes das cidades ao redor, quando ele saiu testemunhando do que Deus tinha feito na vida dele. Irmãos, o que levou este homem a desenvolver essa doença, essa loucura? Porque o texto diz que ele era um homem louco. Nós vemos que não há dúvida de que a loucura a qual foi acometida esse homem, ela era de origem maligna. Eram demônios agindo na vida dele. Pastora, como que você sabe? No versículo 15, diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião. Então, quando Jesus repreendeu a legião de demônios que agia na vida daquele homem, imediatamente ele ficou curado. Seu juízo voltou ao normal, seu senso de ética e moralidade voltou ao normal, porque ele andava nu e agora ele estava vestido. O texto diz que foi a palavra de Jesus, a libertação daqueles demônios, que mudou e que trouxe juízo, cura, libertação à vida daquele homem. Então, aquela doença que ele estava enfrentando não era uma doença de origem natural. Era um ataque dos demônios na vida dele. Agora, nós temos que parar para pensar, porque tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. Foi isso que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Timóteo, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada para ensinar, para corrigir na justiça. Então, toda ela. Há ensinamentos aqui sobre como o mundo espiritual age e como o mundo espiritual das trevas age para atacar a família. E o intuito dessa nossa campanha é nós blindarmos as nossas famílias contra as forças das trevas. Amém? Irmãos, nós vemos que este homem está sendo atacado por demônios, mas precisamos pensar, como eu já falei, qual foi a brecha.
por onde eles entraram. Qual foi a porta aberta que deu oportunidade para aqueles demônios entrarem? Porque o mal é mal, né? Jesus, em João 10:10, o Senhor Jesus diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele vem fazer. Mas, mesmo assim, eles não têm autoridade para sair entrando na vida de todo mundo, porque senão você sairia na rua e todas as pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, que não são salvas, não andam no caminho do Senhor, não vivem em santidade, todas estariam endemoniadas. Os carros iriam bater, tudo estaria de cabeça para o ar. Mas eles, quando agem na vida de uma pessoa, na vida de uma família, eles vêm a convite. Eles vêm porque uma porta foi aberta, eles vêm porque uma brecha, uma oportunidade foi dada. E essa oportunidade se chama ídolos familiares. Pastora, o que são ídolos familiares? A Bíblia diz que ídolos familiares, eles são entidades espirituais das trevas que agem tanto na vida de uma pessoa, como na vida de uma cidade, como na vida de uma família. E aí nós temos o primeiro ponto dessa ministração. Como a família pode se ver livre de espíritos ou ídolos familiares que têm atormentado essa família por tantos anos? Como a família pode ser restaurada? Como ela pode ser liberta dessa infestação nas trevas? Primeira coisa, a libertação dos ídolos familiares tem uma influência. Quando eu estava fazendo esse texto, eu fui pesquisar sobre a cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade muito rica. Muitos nobres moravam naquela cidade. Então, imagina aqui, nós estamos na cidade de Limeira, que já é uma cidade boa, dentro do estado de São Paulo. Você imagina quais são as áreas nobres aqui em Limeira. E aí você começa a pensar que nessa cidade de Gadara, esta cidade era uma cidade nobre. Porém, o nome da cidade, Gadara, quando foi observada a raiz desse nome, percebeu-se que tem o sentido de possuído, por ter sido uma cidade que havia passado pela mão de vários imperadores. Cada imperador que conquistava aquela região, ele possuía aquele lugar. Então, esse nome Gadara tem a ver com possessão. Um ídolo familiar, dentro da Bíblia, eram imagens ídolos, que eles personificavam os deuses seguidos por aquela comunidade. E isso não agradava a Deus. Tanto é que antes do povo de Deus entrar na terra da promessa, o Senhor deu ordens explícitas a Moisés que eles não fizessem como os moradores daquela terra, que adoravam outros deuses e faziam tantas coisas, e tudo aquilo desagradava ao Senhor. Ídolos familiares, a Bíblia chama de deuses domésticos ou pessoais. Para que eles serviam, pastora? Quando a pessoa tinha um ídolo doméstico na sua casa, ali estava representando uma entidade, porque por trás de cada ídolo tem uma entidade espiritual. Por isso que a idolatria é pecado. Por isso que Deus, ele não permite que a gente faça imagem nenhuma dele.
Esses ídolos familiares, eles serviam como proteção. Então, quando uma família, no contexto da Bíblia, a família nos tempos bíblicos, principalmente aquelas nações pagãs que não serviam ao Deus vivo, quando eles tinham ídolos familiares, eles tinham aquilo como uma forma de proteção, de buscar cura, prosperidade, para se protegerem dos seus inimigos, nas guerras e tudo mais. Esse homem estava sendo atacado por uma entidade daquela região. Pastora, como você sabe? No versículo 10. Quando Jesus dá palavras de ordem para aqueles demônios, porque quando eles viram que Jesus estava atracando o barco, aquele homem endemoniado e louco que estava no cemitério, ele correu e logo, lembra que eu falei, ele prostrou e ele adorou, então era o homem na sua consciência, mas os demônios depois em seguida tomaram de novo conta dele e gritaram: Jesus, porque vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles reconheceram Jesus, porque ídolos familiares, espíritos familiares, eles conhecem um bairro, eles conhecem a rua, conhecem os comerciantes, eles conhecem a política do lugar, eles conhecem tudo. Quer que eu mostre para você como, na prática? Você já deve ter tido essa experiência. Você foi trabalhar num lugar ou foi morar numa rua onde você não tinha problema com ninguém. Mas, de repente, você descobre que alguém ali naquele ambiente de trabalho, mesmo que você não tenha feito nada, não vai com a sua cara. Ou você percebe que a pessoa é estranha com você, sem você ter feito nada. Você já passou por isso? Até na família isso pode acontecer. Por quê, pastora? Porque aquela entidade que trabalha na vida daquela pessoa reconhece, sabe quem você é. E se você for luz, vai se levantar contra a sua vida e contra a minha vida. Se houver brecha na vida, aí eles vêm entrar, eles não vão atacar, eles vão entrar. Irmãos, o texto diz, no versículo 10, e rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província, porque ali era a moradia daqueles demônios. Aquele lugar se chamava possessão. Havia um espírito de possessão que tomava pessoas naquele lugar. A Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Mas não significa que somente aquela família daquele endemoniado tinha problema. Pastora, poderia ter mais famílias passando pelo mesmo problema? Sim, porque nem tudo o que foi vivido nos tempos de Jesus está escrito, a própria palavra diz, não é? Que se todas as ações de Jesus, tudo que ele fez fosse escrito, não dariam, todos os livros do mundo não dariam para escrever tantas quantas foram as obras que Jesus realizou, os relatos sobre a sua obra. Então nós vemos, irmãos, que se aqueles demônios pediram para não sair, é porque eram espíritos territoriais. Eles eram cultuados, eles eram reverenciados naquele lugar. E alguma brecha, alguma oportunidade foi dar, aquele homem deu, onde eles entraram, instalaram na vida dele uma doença mental, ele se tornou uma pessoa louca, agressiva, ao ponto de morar no cemitério, longe da sua família e ser uma pessoa que não poderia viver em sociedade. Segunda coisa, nós precisamos identificar os espíritos familiares
geográficos. Porque se a Bíblia dá detalhes, todas as vezes que a Bíblia dá detalhes, tem revelação ali, tem explicação, tem um mistério sendo revelado. A Bíblia dá detalhes. Jesus não conversava muito com pessoas endemoniadas. Ele falava, cala-te, retira-te. Ele expulsava, mas Jesus deixou falar. Então, eles dizem quem eles são, eles dizem o meu nome é Legião, eles falam que eles são Legião, mas eles não dizem o nome, mas se identificam como Legião. Eles reconhecem que é Jesus, o Filho de Deus, que está ali. Quando Jesus dá a voz de comando, eles sabem que vão ter que sair, porque eles não têm como ir contra a autoridade e o poder do Filho de Deus. Mas eles sabem que eles vão perder o território, que eles vão perder moradia naquele lugar. E eles, uma vez saindo dali, eles sabem que eles têm que voltar para os lugares áridos. E talvez, por isso que quando a gente vai expulsar demônio de uma pessoa, você não pode apenas sair, senão ele sai daqui e entra ali. Você tem que dar uma voz de comando em nome de Jesus. Você está amarrado, você vai voltar para o inferno, que é o teu lugar. Eles não queriam isso, eles queriam continuar o quê? Atormentando as outras famílias daquele lugar, porque eles eram territoriais. Nós precisamos identificar, irmãos, entidades espirituais familiares que estão numa localidade, numa região. Toda cidade, lembre-se disso. Toda cidade, toda a cultura de uma cidade gira em torno dos demônios que agem naquele lugar. Desconfie sempre, tome cuidado sempre, cubra-se com a graça e o poder de Deus sempre. Seja nas idolatrias, seja nas festas pagãs, sejam nos hábitos e nos costumes geográficos daquele lugar. Tudo o que acontece numa cidade costuma girar em torno dos demônios que agem geograficamente naquele lugar. Quando este homem é curado, ele é liberto, qual é a reação dos moradores? A palavra diz, e eu li, que aqueles homens que ouviram o testemunho dos outros que presenciaram a libertação, eles disseram para Jesus, saia daqui, saia do nosso meio. Porque não só Jesus libertou o homem, mas os demônios entraram nos porcos e os porcos, que foram mais de 2.000, se precipitaram no abismo. Os comerciantes, os produtores de Gadara, eles reconheceram o milagre. Mas eles preferiram um doente enfermo ou uma cidade doente que dava lucro aos hospitais, lucro para a indústria, parece que está falando nos dias de hoje, né? Não parece? Lucro para os hospitais, lucro para a indústria farmacêutica, do que uma família liberta. Porque esse homem foi liberto. Porque eles disseram para Jesus, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E começaram a rogar a Jesus que saíssem da cidade. Quando eu estava nesse ponto, eu me lembrei, muitas das vezes, eu já vi isso, eu já vivenciei isso, você deve ter tido essa experiência. Quantas das vezes na igreja nós recebemos pessoas que é assim, a família está sofrendo,
O sofrimento é muito grande. Satanás e seus demônios estão agindo na família. Eu vou dar um exemplo que eu vivi isso na época da juventude. Então, chegou um rapaz para a igreja. Esse rapaz, ele era viciado em cocaína. E a família dele estava destruída. A esposa não estava suportando mais. A mãe e a irmã também não suportavam mais. E quando chegou para a igreja, irmãos, aquele desespero, crê que Jesus faz, crê que Jesus liberta. Pois Jesus fez uma obra na vida desse moço. Ele foi liberto. Ele nunca foi para uma casa de recuperação, irmãos. Ele foi liberto na igreja. Ele chegou na frente, num culto de jovens. Ele chegou na frente, levantou a sua mão. Nós oramos por ele, ele foi liberto. Hoje ele é um pastor de uma das maiores denominações aqui no Brasil, que é a Igreja do Nazareno. Só que eu me lembro, irmãos, que depois que ele foi liberto, o casamento dele foi restaurado, a vida profissional dele foi restaurada, a vida financeira dele foi restaurada. Ele voltou, ele é um advogado, ele voltou a estudar, terminou o ensino médio que ele não tinha terminado por causa daquele envolvimento com o mundo das drogas, se tornou um advogado, se tornou um pastor. A coisa, sabe com quem ele mais sofria? Era com a mãe e com a irmã, que passaram a vida inteira sofrendo por causa do vício das drogas na vida dele, mas que agora se levantavam contra ele, até quando ele ia no culto. Todas as vezes que ele ia contar uma bênção para elas, elas debochavam dele. Todas as vezes que ele iria falar de uma vitória, olha, eu voltei a estudar, elas debochavam na cara dele. E quando ele se formou, elas fizeram pouco caso. Quando ele foi fazer o direito, elas debochavam, faziam pouco caso. Quando ele se tornou um pastor, a vida toda, até hoje, nenhuma das duas reconheceu o milagre de Deus na vida dele. Agora, irmãos, por que isso acontece? Porque uma entidade familiar, um ídolo familiar, uma entidade espiritual das trevas, ele não age apenas dentro de uma cidade ou de um bairro ou numa rua. Ele age na família da pessoa. E as pessoas da casa se acostumam com a presença daquela entidade. E ele pode usar várias coisas. Sabe o que mais elas usavam? E elas consideravam ele uma pessoa aquém delas. Porque a irmã já era advogada. A mãe era uma pessoa que tinha uma boa situação financeira. E ele era uma pessoa lascada na vida e, mesmo com todo o sofrimento, elas estavam o quê? Numa posição melhor. O orgulho e a vaidade daquele espírito familiar alimentava a presença dele na vida daquele rapaz, e aquilo só foi cortado pelo poder de Deus. Olhe para a situação desse homem. Era uma vergonha para a cidade. Ele vivia nos cemitérios, ele se cortava, ele vivia nu. Quando ele estava muito agressivo, ele tinha que ser acorrentado nos túmulos. Ele não podia viver em sociedade, não podia voltar para sua esposa, provavelmente seus filhos. Mas quando Jesus entra naquela cidade e faz uma obra, qual é o agradecimento que esses cidadãos dão a Jesus? Nenhum. Porque aquela libertação trouxe um problema para eles. Junto com aqueles porcos, foi a entidade espiritual que os faziam prosperar naquela cidade.
Por essa razão, eles se levantam e falam para Jesus: saia daqui, vá embora daqui, tivemos prejuízo. Aí você vai pensar assim: como pode uma cidade, um bairro, uma rua não reconhece o poder de Deus libertando, restaurando uma família, uma casa, uma pessoa, e eles mesmos rejeitam esse Jesus? Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador exigirá que as pessoas, que a rua, que a cidade, que o país, toda essa terra se curve diante dele, se entregue, se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo como seu Salvador, o único Senhor, o único Deus. Eles queriam isso? Não. Porque a ação de Mamon na vida deles era muito maior. Quantas das vezes é isso que está acontecendo nas famílias? Para eu me dedicar mais no serviço do Senhor, para eu buscar a libertação da minha casa, vai exigir que eu rompa com certos padrões, com certas submissões a espírito das trevas que já tem agido ao longo das gerações da minha família, mas eu não quero pagar esse preço. Por isso as pessoas têm dificuldades em estar numa igreja que trabalha com libertação. Porque a libertação, ela vai apontar o pecado. E ela vai exigir abandono do pecado. Ela vai exigir arrependimento para que a vida daquela pessoa seja transformada. Você está entendendo? Isso responde a muitas das vezes que você já evangelizou pessoas. Que você já trouxe pessoas aqui na igreja. E você viu Jesus fazendo a obra. E você fala: meu Deus, olha, Jesus fez tanta coisa linda na vida dessa pessoa. E a pessoa não se firma nos caminhos do Senhor. Ou a família não se firma. Ou aquele marido não reconhece. Ou aquela esposa não reconhece o poder de Deus. Porque prefere continuar com aqueles demônios, aquelas entidades religiosas das trevas que estão agindo por gerações na vida da sua família. E eles podem ficar, queridos, numa família por vários motivos. Seja pela ação de Mamon, né? Seja pela vaidade pessoal, pelo orgulho pessoal, seja até pela religiosidade. Quantos crentes, irmãos, sabem como e onde vão buscar libertação para a sua casa, mas preferem estar num ambiente religioso, sem a ação do poder de Deus, sem uma palavra que sustenta, que edifica, que cura e que liberta, porque não querem abrir mão da sua religiosidade. Estão agarrados numa placa de igreja, estão agarrados num pastor, numa pastora. Estão agarrados, muitas das vezes, na vaidade de estar numa igreja glamurosa. Qual igreja que você frequenta? Eu frequento tal igreja. Nada contra igreja nenhuma. Estou falando das pessoas, não das igrejas. Eles não quiseram, esta cidade não quis Jesus, porque para ter Jesus como Senhor e Salvador, eles teriam que abrir mão de Mamon. Mamon estava dando dinheiro, Mamon estava dando prosperidade para eles, mesmo que as famílias estivessem lascadas, destruídas, porque você pode ter certeza, irmãos, a família que não está servindo fielmente ao Senhor, onde
de Jesus, ele é Senhor daquela casa, principalmente na vida do casal. O casal é que é responsável pela casa, no sentido espiritual. Você pode ter certeza que os espíritos familiares das trevas que têm agido por gerações, eles estão lá, trazendo enfermidade, trazendo loucura, trazendo depressão, trazendo problemas, trazendo destruição financeira. É uma família que não cresce, é uma família que não avança, não conquista, porque não querem abrir mão. Agora você consegue descansar o teu coração e entender o porquê? Você consegue ter respostas? Você consegue entender que você não vai arrancar as pessoas dos sepulcros e dos túmulos, nem das correntes, só porque você conhece o Senhor, você sabe que Ele é o único Deus e a obra que Ele pode fazer, você agora pode descansar o teu coração? Só que tem uma coisa, irmãos. Onde não cabe Jesus, não me cabe também. Onde não cabe Jesus, não me cabe também. Esse homem, ele entendeu. Por que ele queria ir com Jesus? Ele sabia que aquela cidade não queria ele. Ele sabia que agora ele não era mais parte da cultura demoníaca daquela cidade. Aquela cidade não queria ele. Principalmente porque iria começar a testemunhar do que Jesus tinha feito. E então todas aquelas entidades que eram adoradas e cultuadas naquele lugar iam perder as suas honras, porque as pessoas daquela cidade iam começar a procurar Jesus. Por isso aquele homem não queria ficar mais ali. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Você está entendendo, irmãos? Para de tentar querer entrar onde não cabe Jesus. Onde não cabe Jesus, não cabe você, irmão. Se Jesus está no barquinho, fique no barquinho junto com ele. Porque quando você quer estar num ambiente, num lugar, numa família, numa cidade, onde não querem Jesus, você será destruído. E esse homem já tinha essa experiência. Jesus estava vindo de um outro local e o texto diz que era necessário, ele precisava passar por Gadara. Não era caminho para ele, mas ele sabia que ele tinha uma obra para fazer. Jesus estava dormindo no barco e junto com os discípulos, e lá numa tantas horas o vento começou a soprar, o mar começou a ficar revolto. Não era algo comum, era realmente as trevas se movimentando para que Jesus não chegasse naquele lugar, em Gadara. Mas quando Jesus chegou, Jesus teve misericórdia daquele homem. Num único momento de lucidez, e quando o juízo dele voltou, porque só de ver Jesus, ao ver Jesus se aproximando no barco, o texto diz que ele correu, ele adorou. Quando ele se dobra, os demônios tomam ele de novo e gritam: Jesus, que temos nós contigo? Mas Jesus já tinha uma obra tremenda na vida daquele homem. Quando eu estava preparando esse ponto, eu fiquei perguntando, este ponto não, este tópico. Ponto é outra coisa lá nas trevas, este tópico. Eu estava pensando, meu Deus, será que esse homem, ele entrou nessa situação inocente, né? Inocente. De repente ele participou de alguma festividade pagã. De repente ele comeu alguma coisa consagrada. De repente alguém fez uma obra das trevas que atingiu a vida dele. Irmãos, eu não sei exatamente, a Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que na única oportunidade que ele teve, ele aproveitou. Jesus não jogava pérolas aos porcos. Jesus ia direto para as pessoas que queriam a manifestação do reino de Deus na vida delas. Pastor, o que você está querendo dizer?
Você tem que identificar ambientes, lugares, onde você percebe, de forma geográfica, que há espíritos possuidores nesses lugares, ou nessas famílias, ou na vida daquelas pessoas. E você não pode se portar como uma pessoa inocente, porque Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, porque nós estamos sendo colocados no meio de lobos. Foi isso que Jesus falou. Então você tem que pedir discernimento espiritual. Se perceber alguma coisa estranha lá na sua família, na sua casa, observe repetições de doenças, repetições de comportamentos, repetições de situações financeiras. Meu Deus, isso aconteceu com o meu bisavô, com o meu avô, com o meu pai, e agora está acontecendo comigo. Tem alguma coisa errada aí. Porque Deus é um Deus de coisas novas, não é um Deus de repetição. A única oportunidade que esse homem teve, ele aproveitou e ele foi liberto. E a vida dele foi restaurada. Terceira e última coisa. A libertação dos espíritos familiares não muda somente a vida da pessoa que é liberta, mas muda o histórico da família. O texto diz que esse homem vivia nos túmulos. E entre os judeus, o judeu compreende isso de uma forma muito clara, que toda pessoa que tem esse desejo, essa vontade, essa coisa de viver em cemitérios, essa pessoa está possuída por um espírito das trevas. Há um espírito de morte trabalhando ali. Pessoas possuídas por espíritos imundos são impelidas a buscarem abrigo nos ambientes de morte. No versículo 27 de Lucas, no capítulo 8, diz: logo ao desembarcar, então Jesus estava no barquinho e ele, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém ele vivia nos sepulcros. Espírito das trevas, demônios, eles vão ficar em ambientes onde eles estão mais acostumados. Ambientes de morte, ambientes sujos, ambientes de destruição, ambientes de brigas, ambientes de desentendimento, ambientes onde a luz do Senhor não está reinando naquele lugar. Como era a família desse homem? Porque quando você vai ler sobre a cidade de Gadara, você descobre que era uma cidade muito rica. Só nobres moravam naquela cidade. Então, automaticamente, ele era um nobre. Se ele era um nobre, entendendo que no contexto cultural da época as mulheres não trabalhavam, elas serviam somente ao lar, alguém estava cuidando das finanças dele. E uma vez liberto, ele volta à direção dos seus negócios. Satanás sempre vai ter pessoas, irmãos, que vão explorar problemas na vida dos outros. Satanás sempre terá pessoas que trabalham para ele, para explorar enfermidades, problemas, explorar a empresa dos outros. Você pode ter certeza que ele sempre vai ter. A família desse homem era uma família disfuncional. Ele não estava presente, ele não podia estar presente por causa da sua enfermidade mental. Era uma família que sofria com a vergonha, com o abandono, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Mantinham esse homem lá por causa da condição financeira que ele tinha. Senão ele estaria morto ou jogado em algum lugar muito mais longe. Por que essa cidade tão rica mantinha esse homem lá? Parece que a gente está falando dos dias de hoje, não é? Não parece?
Será que de verdade todas as pessoas de um ambiente estão preocupadas com o bem-estar, com a prosperidade, com a libertação de todos? Não estão, irmãos. Há pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua rua, lá onde você trabalha, na sua família, que não estão preocupados que Jesus te liberte, que Jesus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que Ele te dê saúde. Estão mais preocupados que você continue sendo uma pessoa dependente. Guarda essa palavra, dependente. Eu sempre me preocupo com isso. Eu sempre peço a Deus que nos meus últimos dias de vida eu não seja dependente. Mas sabe que tem pessoas que gostam de depender dos outros? Que se deixam depender? Que não prestam atenção que Satanás e seus demônios eles vão fazendo uma história ao redor da vida da pessoa e envolvendo a pessoa, né? Com um certo excesso de cuidado, não pode aqui, não pode ali, não pode... Tudo que for para benefício da pessoa, aqueles que estão ao seu redor não querem. Principalmente quem está debaixo de um comando maligno para ajudar no aprisionamento daquela pessoa. Guarde essa palavra, aprisionamento. Toda dependência gera prisão. Não dependa de ninguém. Cristo é Senhor sobre a tua vida, é Ele que te guarda, é Ele quem te abençoa. Não tenha medo da noite, não tenha medo do ladrão, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo do amanhã. É Jesus quem cuida de você. Porque parece que é cuidado, não parece que é cuidado? Não! Vamos deixar ele amarradinho aí. Ai, mas às vezes ele tira a roupa, mas ele rasga, ele fica na friagem, ele toma sol, ele toma chuva. Não! Irmãos, provavelmente as notícias a respeito dos milagres de Jesus já tinham chegado nesse lugar. Porque esse homem reconhece Jesus. Por que sendo ele rico, sendo um nobre, por que alguns dos seus amigos ou de gente da sua família não se movimentou a levar ele até onde Jesus estava? Mas foi necessário Jesus, com misericórdia e projeto de Deus para instalar o reino de Deus naquela região, foi necessário Jesus vir. Porque quem quer ver você dependente, quer ver você aprisionado. Para quê, pastora? Para tirar proveito de você. Porque a pessoa tem liberdade, quem não vai ter é você. Quem não vai ter vai ser você. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante. Querido, Jesus priorizou não só a vida daquele homem, mas também a família dele. Porque quando toda a obra estava completa e ele quis ir com Jesus, Jesus falou para ele, não, vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para os teus. Jesus não estava nem aí com aqueles comerciantes, com aqueles amigos da onça que eles tinham. Jesus estava preocupado em implantar o reino de Deus. Aí sabe o que esse homem fez, irmãos? Ele não continuou naquele ambiente. Repita comigo, onde não cabe Jesus, não me cabe. Eram 10 cidades. Decápolis, 10 cidades. Uma delas era Gadara. No versículo 20, o texto diz, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, né, nas outras cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Onde não cabe os propósitos de Deus, não cabe você. Onde não cabe os sonhos de Deus na sua vida, não cabe você. Serão prisões, serão correntes. Você estará servindo aos outros.
servindo menos a Deus e desfrutando menos dos propósitos, dos sonhos que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Irmãos, esse homem estava curado, liberto, ele entendeu tudinho. Ele foi para as outras cidades, porque quando a Bíblia faz uma narrativa, ela não diz tempo, não é? Então, provavelmente, ele vendeu tudo que ele tinha, porque se ele era um homem de muito dinheiro, um grande empresário, ele falou, agora eu não sou mais aquele louco, não. Agora eu vou tomar conta da minha empresa. Agora, nem o meu imposto vai ficar aqui nessa cidade. Não quiseram Jesus? Também não vou ficar aqui. Foi embora. Mas além de ir liberto, rico, restaurado, na família, na saúde, na vida espiritual, ele foi evangelizar através do testemunho do que Jesus fez na vida dele. Sabe, queridos, nós não escolhemos a família onde nós vamos nascer. Mas nós podemos escolher ao Deus a quem nós vamos servir. Às vezes, irmãos, pensar diferente, fora da caixinha, não agrada a todo mundo, principalmente na família. Principalmente aos amigos mais próximos. Não vai agradar a todo mundo. Porque onde não cabe Jesus, não cabe você. Entende isso? Não cabe. Você está com brecha, portas abertas para os demônios agirem. Porque, querido, se tem uma igreja que é lúcida, que tem conhecimento, que tem discernimento do mundo espiritual, é essa igreja. Então, aqui não tem ninguém inocente. Ninguém aqui é inocente, ninguém. Porque essa igreja é formada na palavra, na edificação da fé, ela é formada na libertação, na batalha espiritual, irmãos. Só que muitos crentes, aí eu vou falar dos crentes, eles preferem continuar, porque Satanás sabe aonde vai nos agradar. Não vai não, está chovendo, não vai não, você está cansada, não vai não, você está doente, não vai não. É interessante, né? Mas na hora de você resolver o problema das pessoas, não vê se você está doente, se você não tem dinheiro, se você... Ninguém vê nada disso, não é? Aí você vira a Jaque, já que você não está trabalhando, já que você está de férias, já que você está aposentada, faz isso para mim. Não é assim? É assim, irmão. Eu estou mentindo? Não estou. Pastora, Jesus vai a todos os lugares? Vai, irmãos, ele está indo, ó. Está indo através dessa transmissão, o culto está sendo transmitido nesse exato momento ao vivo. A palavra dele está indo, ele está tendo misericórdia de quem está em casa, ele está tendo misericórdia de quem, por algum motivo, vai ter acesso a essa ministração, e ele está falando. Mas quem tem que se prostrar no momento de lucidez e quando o juízo volta à cabeça, é a pessoa. E nessa hora, irmãos, nós temos que decidir se a gente vai agradar a esposa, se a gente vai agradar os filhos, se a gente vai agradar os parentes, se a gente vai agradar o marido. Nós temos que tomar uma decisão, porque aprende uma coisa. Toda pessoa que tem interesses pessoais dela não vai lutar pelos teus interesses. Você está entendendo? Toda pessoa que tem interesses pessoais dela não vai se importar com os seus interesses. Não vai. Esquece isso, não vai. Mas me ajuda, não está nem aí para os teus interesses. Mas eu tenho que contar. Não tá... sabe o que acontece conosco? Nós é que nos tornamos dependentes. Você tem que aprender a orar e sair da dependência, falar assim, eu tenho misericórdia, eu estou dependendo dessa pessoa, dessa situação, dessa empresa, ou desse lugar, Senhor, mas eu sei que ali não é a tua vontade plena, não é, isso está trazendo mais transtorno para a minha vida do que bênção. Então, Senhor, me dá um escape, me dá um livramento, me dá uma oportunidade, irmãos, antes que você fique acorrentado para sempre. Morto, mas vivo.
no cemitério, mas vivo, que é pior ainda. Não entre em dependências, irmão. Seja livre. O apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, por que nós entramos em dependência? A culpa é nossa, irmãos. Porque a gente não sabe orar, a gente não sabe buscar a vontade de Deus. Tem muito crente que não espera, não espera. Essa é a grande resposta. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará, querido. Eu falei isso com uma irmã que estava aqui na quinta-feira. Ela deve estar assistindo a pregação. Eu falei, minha amada, presta atenção. Seu filho tem essa enfermidade, não é porque você tem um plano de saúde muito bom, não é porque você tem excelentes terapias que você vai aceitar o mesmo Jesus que curou o intestino, é o mesmo Jesus que cura essa enfermidade. Mas sabe o que acontece, irmãos? Enquanto tiver o dinheiro na conta, enquanto tiver um plano de saúde, enquanto você puder fazer uma terapia, enquanto você puder comprar um remédio, ganhar um remédio, a pessoa fica acomodada nisso. O próprio crente começa a se deixar acorrentar por aquelas respostas que as trevas vão dando. Porque é treva, irmãos? É treva. Porque Jesus, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos transforma, ele faz coisas novas. O que passar disso é treva, querido. Saia da dependência. Toda dependência gera prisão. Todo aprisionamento vai frustrar você. Daqui a 2 anos, 5 anos, você vai se arrepender. Você vai dizer, por que eu fiquei tão dependente? Por que eu fui tão dependente? Não é, irmãos. É para nós dependermos do Senhor, ouvirmos a sua voz, seguirmos os seus passos. Querido, a libertação vem quando nós descobrimos qual é o propósito das trevas agindo nas nossas vidas. Em João 14:30, Jesus disse, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Se não cabe Jesus naquela amizade, então, querido, rompa com essa amizade, afaste-se. Seja você o abençoador, não você o dependente. Não cabe Jesus no relacionamento, saia do relacionamento. Não cabe Jesus. Não cabe Jesus nas negociações, saia das negociações. Peça sabedoria de Deus, peça para abrir uma porta, peça para abrir um novo caminho. Mas a gente não pode, querido, ficar acorrentado nos cemitérios da vida, achando normal, querendo fazer a vontade de A, B ou C, vendo o fruto do nosso trabalho sendo desfrutado por outros, enquanto nós mesmos não desfrutamos. É isso que Jesus quer? Você acha que é isso que Jesus quer? Não é isso que o Senhor quer. Olhe para a sua família. Olhe para a geração de onde você veio. Você não vai fazer tudo aqui nesse culto, mas durante a semana, ore, fale, Senhor, eu venho de uma família onde existem espíritos familiares, ídolos familiares que agiram por gerações. Agiram desta forma, e eu não tinha percebido. Mas agora, Senhor, eu percebo, me dá discernimento para saber como que eu posso libertar a minha família disso. O que está faltando? Sabe o que está faltando? Adorar o Senhor. Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu não carrego história de família, irmãos. Aprenda isso. Eu dou testemunho das experiências do meu pai, das experiências da minha mãe, dou glória a Deus, porque nasci num lar evangélico e eu não conheço o mundo. Eu não vivi no mundo. Mas eu não carrego histórico de igreja, eu não carrego histórico de igreja, eu não carrego histórico familiar. Isso aí eu já cortei faz muito tempo. Eu não carrego.
E a minha mãe também, eu vi ela fazendo isso. Uma vez ela contou para a gente que logo que ela se converteu, ela disse que ela chorava muito porque ela tinha umas 3 primas, que eram primas muito amigas, muito chegadas. E como ela não foi criada com os irmãos dela, ela tinha muito apego a essas primas. E ela falou que quando ela se converteu, as outras continuaram lá, na idolatria, nas trevas, e não podia mais caminhar junto. E ela falou que de madrugada vinha uma voz no ouvido dela, na madrugada. Ela disse que ela tinha pouco tempo de convertida. E aquela voz falava para ela, Salmo 1, Salmo 1. E ela morava no interior. E ela disse que não tinha pastor. Tinha um ancião, um irmão idoso, que cuidava da igreja. E o pastor ia uma vez no mês, que era esses lugares muito longe, celebrar a ceia. E ela disse que ela chegou mais cedo no culto e foi perguntar para esse irmão, que ela não entendia. E ela disse que esse senhor, bem idoso, virou para ela e falou, minha filha, Salmo 1 é um salmo que tem na Bíblia. O Salmo 1 diz assim, assim, bem-aventurado aquele, né, o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nananã. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele explicou o Salmo e ela entendeu. Ela falou que daquele dia em diante ela nunca mais chorou, porque o choro dela criava um laço de alma, o que não deixava ela crescer, e ela foi entendendo. Deus foi ensinando para ela, e ela foi aprendendo. Por essa razão, até um dia que chegou naquela história que eu já contei, daquele cunhado que chegou bêbado e com as cervejas, e queria que ela colocasse, porque eles tinham ódio, porque ela tinha se afastado. Onde não cabia Jesus, cabia ela, irmãos? Não. Onde não cabe Jesus, não cabe você. Não carregue histórico, querido, familiar. Não permita que pessoas te governem, porque muitas das vezes as nossas famílias tentam nos governar com a história. Ah, porque o seu pai, porque sua mãe, porque o seu avô, porque não sei o quê. Para com isso, irmãos. Para com isso. Deus tem uma história com você. Sabe qual é a minha história? Com a minha família, irmãos. Quem é minha família? Eu, Davi e os 4 filhos. Essa é a minha família. E os outros? Parente. Parente, irmãos. O propósito de Deus não é mais entre eu e meus irmãos. Eu e os meus pais, se eles fossem vivos, a não ser cuidar deles se eles fossem vivos. Honrá-los se eles fossem vivos. Mas o propósito de Deus com a minha vida é com a vida eu, Davi e os 4 filhos. O que eu aprendi com os meus pais serve de testemunho, serve de lição, de aprendizado. Mas não é uma história que eu vou carregar, querido, porque eu não sei na intimidade o que eles também viveram. Você sabe, você garante? Você garante seus pais? Na intimidade não garante, você não sabe, você sabe? Você não sabe, querido. Você sabe se eles dobraram os joelhos na frente de alguma imagem, de algum ídolo, se eles fizeram simpatias, se eles fizeram laços de alma, laços de morte, você não sabe nada. Você sabe o que eles contaram. E porque se a Bíblia fala corta, é para cortar e ponto final. Acabou, irmãos. Não fica tentando juntar. Não tenta fazer isso, não dá certo. Esse homem entendeu. Jesus falou, não, volta para a tua casa, volta para sua esposa, volta para os seus filhos. Ele olhou para aquela cidade, cara, estou restaurado, estou liberto. Agora estou vestido, sou um empresário. Já botei muito dinheiro nessa cidade, quando eu estava na pior, esses caras fizeram isso comigo e nem querem o Jesus que restaurou a minha família. Tchau. Foi para outras cidades. E, além disso, ele foi evangelizar. Nessa noite, pode ficar de pé.
João 8, 32 e 36 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê? O que está te aprisionando? O que aprisiona você? Você sente que você dá um passo para frente, às vezes, e 10 para trás? Tem alguma coisa amarrando aí. Hoje é noite de você quebrar isso. É noite de você curvar-se diante do Senhor, adorar e falar: Jesus, o negócio é o seguinte, onde não cabe o Senhor, também não me cabe. Não me cabe. O Senhor vai me dar sabedoria para entrar e sair. O Senhor vai me dar estratégia. O Senhor vai me dar. Se eu não posso ir no barquinho junto com o Senhor, então o Senhor me libera, então eu vou estar liberado ou liberada para ser bênção. Você entendeu, irmãos? Eu quero orar por você. Primeiro, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Você que está no seu lar também. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças pelos ensinamentos da tua palavra. E eu te dou graças porque esses ensinamentos que estão aqui nesse texto que foi lido, eles se tornam, Senhor, um testemunho vivo do que o Senhor fez, do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Senhor, contempla cada família, aqueles que estão na sua casa, que estão nos seus lares. Cada um aqui tem uma história geracional, cada um aqui tem um confronto familiar, cada um aqui tem batalhas espirituais, onde está enfrentando de todas as formas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, diante do dobrar-se em adoração ao Senhor, diante do reconhecimento que só tu, Jesus, és o único Senhor, tu és o único Salvador, que não há outro Deus além de ti. Diante desse reconhecimento, desta declaração deste irmão e desta irmã, eu dou uma voz de comando às obras das trevas. Espírito das trevas, que tem agido nessa família, que tem agido nessa vida, por gerações, em o nome do Senhor Jesus, você vai pegar agora a tua bagagem e você vai bater em retirada em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de vício, espírito de loucura, espírito de constrangimento, espírito maligno das trevas, espírito de bancarrota financeira, espírito de destruição de casamento. Em nome de Jesus, eu te dou uma voz de comando. Pega agora toda a tua enfermidade, pega agora toda a tua morte, todo o teu mal, e em nome de Jesus, vai batendo em retirada, vai desalojar da história dessa família, onde você tem agido por gerações. Em nome de Jesus, essa porta vai ser fechada nesta noite e lacrada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aí não é mais o teu lugar. Pega agora o teu mal, a tua bagagem, tua enfermidade, e em nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora. Você vai saindo agora em nome de Jesus. Vai desalojando em nome de Jesus. Vai deixar essa vida livre. Vai deixar essa mente livre para prosperar, para ficar curada, para ficar liberta, para ser transformada. Essa casa vai ter paz, essa casa vai ter alegria, essa casa vai ter cura, essa casa vai ter prosperidade. E o teu nome, Jesus, será engrandecido em um nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Você crê, meu querido? Levante a sua mão e repita comigo. Eu reconheço obras das trevas que agiram nas minhas gerações. Mas nessa noite,
Eu quero romper com todo laço das trevas e declarar que Cristo é Senhor, Salvador da minha vida e da minha família, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Louve ao Senhor com uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Olha, em nome do Senhor Jesus, há uma unção de libertação sobre esta casa, neste altar, na palavra do Senhor nesta noite para a sua vida. Você veio à casa do Senhor, você vai receber o toque de Jesus Cristo, a unção do Senhor nesta noite. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, pastora tem ungido as famílias, sabe? Vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Vem em nome do Senhor Jesus. Pai, nós selamos o que a tua palavra diz. Nós tomamos posse, Senhor, do que a tua palavra diz, Senhor Jesus. Repreendemos, Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. Ó espíritos territoriais, de geração a geração, atormentando, nós te repreendemos nesta noite, declaramos a falência deste espírito maligno, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, ligamos no céu, Pai, o que a tua palavra diz, que o Senhor nos chamou para ser livres, é um espírito livre, é viver, Senhor Jesus, o melhor, é comer o melhor desta terra, é viver em liberdade, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, tomamos posse da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sepulcros